a Deus. Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Nós vamos meditar em dois versículos. Primeiramente, Gênesis capítulo 27 e o versículo 38. Gênesis capítulo 27 e o versículo 38. O primeiro versículo da palavra de Deus que nós vamos meditar diz assim: E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Ainda no livro de Gênesis, no capítulo 31, nós vamos ler o versículo 41. Então, o segundo versículo nessa noite se encontra em Gênesis capítulo 31 e o versículo 41, que diz assim a palavra de Deus: Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Amém? Ajude-me em oração nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua casa, como foi dito aqui essa noite. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede. Vem nessa noite falar, Senhor, com a tua igreja, pois os nossos ouvidos estão abertos e as portas do nosso coração, Senhor, para o teu Espírito Santo. De mim não tenho nada, Senhor, mas tu és o Deus das causas impossíveis. És o Deus que capacita o incapaz, dá força ao fraco, fortalece, Senhor, dá sabedoria, e tudo seja feito para a honra e para a glória do teu nome santo. Amém. E graças a Deus. Você que pode, tome o seu assento essa noite e glorifique a Deus com palmas e glória a Deus, pois o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Nós lemos aqui um versículo sobre a vida de Esaú, e nós lemos um versículo sobre a vida de Jacó. Para quem não sabe, Jacó e Esaú eram irmãos, nasceram gêmeos, mas as escolhas da vida de Jacó e Esaú determinaram destinos diferentes. Você pode nascer numa casa onde não se encontra nenhum crente, mas não significa que o destino da sua vida seja igual. Mas você também pode nascer numa casa cristã, num berço evangélico, mas nem por isso o destino da sua vida vai ser igual o do seu pai, da sua mãe, porque a salvação nos é individual e todos os dias as nossas escolhas estão ecoando na eternidade, ou para a nossa vida eterna, ou para o nosso eterno sofrimento. A palavra de Deus vai dizer que Jacó, tendo um pai como Isaac, filho da promessa, foi prometido a Abraão. Abraão enriqueceu, passou todos os seus bens a Isaac. Seus filhos foram criados debaixo de todo conhecimento de Deus. Ouviram as histórias de seu avô, das suas peregrinações. Ouviram os contos de seu pai, contemplaram, estavam com ele até determinado momento de sua vida. Mas ainda assim tomaram atitudes precipitadas
Isso custou para eles muitas coisas, e é isso que nós vamos tratar nessa noite. O preço do pecado, o preço da desobediência. Quando você é menino e você desobedece seu pai, você tem um preço a pagar. Ele vai te corrigir, a tua mãe vai te corrigir. Não adianta chorar, não adianta fazer birra. A hora certa vai chegar, seja na frente de algum parente, ou seja depois, lá no cantinho da sua casa. Por que você vai corrigir? Não é porque o seu pai ou a sua mãe não te amava, pelo contrário, a Bíblia diz que o Senhor Jesus corrige aquele a quem Ele ama. Então a correção é para você, vida, para que quando você cresça, você não ande por caminhos tortuosos. Uma criança não tem noção do perigo de uma tomada, e se ela colocar a mão dela lá, ela pode ficar grudada, ela pode morrer. E devido ao perigo da tomada, se o pai ou a mãe vê essa situação, ele corrige. Por quê? Porque ele sabe que aquilo pode custar a vida do seu filho. É por isso que o Senhor Jesus corrige a mim e a você quando nós erramos. Não é porque Ele tem prazer, mas é porque Ele sabe que o pecado pode custar a nossa salvação. Isso é amor puro. A vara do Senhor é beneficência para mim. Beije a mão que te bate. Se o Senhor te corrigir, agradeça ao Senhor, porque você ainda pode dizer: sou filho, sou filha de Deus. Difícil é quando o Senhor nos entrega aos caminhos do nosso coração. Jacó não precisava tentar usurpar a bênção que já era dele. A Bíblia diz: Deus aborreceu Esaú, mas amou a Jacó. Jacó deveria estar na posição que Deus pediu, posição da obediência, posição de obediência. Mas Jacó tentou ser mais esperto. Eu vou acelerar o processo na minha vida, eu já estou preparado. Quantas vezes nós vemos a casa do Senhor, tem alguém que prega uma boa palavra, tem alguém que tem voz para louvar, tem alguém que passa revelações do Espírito, tem alguém sendo usado com os dons espirituais, mas ele quer um pouco mais, fora do tempo. Ele acha que aquilo que Deus está construindo nele e nela já é o suficiente para aguentar as provas que estão lá fora. Mas se você confia em Deus como Senhor da sua vida, você deve descansar no Senhor, porque as promessas de Deus não podem falhar, desde que você obedeça a palavra de Deus, pois Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Olha só, Jacó poderia ter herdado todos os bens do seu avô Abraão e de seu pai Isaque, mas quando ele desobedeceu, quando ele tomou a primogenitura de seu irmão, quando ele enganou o seu pai para que o seu pai lhe abençoasse, houve uma sentença para ele. Ele correu nesse mundo como um fugitivo, como um errante, se tornou odioso ao seu irmão. Imagina para o coração do seu pai e da sua mãe. A Bíblia, nós vemos aqui que ele diz: 20 anos tenho te servido, 20 anos longe do pai, da mãe, do irmão, não tendo mais o direito das riquezas do seu pai herdadas em Abraão, mas tendo que construir tudo do zero, porque desobedeceu a Deus. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba e nem se escarnece. Aquilo que o homem plantar, certamente ceifarás. Quantas pessoas estavam na casa de Deus, hoje são desviadas, não conseguem mais se reconciliar, não conseguem mais estar de pé. Irmãos, a nossa queda espiritual, ela não acontece de um dia para uma noite. Isso já é um processo que vem vindo. Para que Jacó tivesse coragem de enganar o seu pai, ele primeiro teve que ter coragem de enganar o seu irmão.
já viu um pecado escondido lá atrás. Quem sai da igreja não é porque dormiu crente e acordou carnal, não. Muitas vezes quem sai é porque o diabo pega aquilo que estava escondido e começa a trabalhar devagarzinho, e o coração vai ficando endurecido, já não ouve mais a voz do pastor. Toda repreensão que dá não é de Deus. A mente começa a ficar cauterizada, e aquilo que era pecado passa a não ser mais pecado. Não, é tudo igual aos aplicativos. Não, isso aqui não tem nada a ver. Não, eu posso fazer isso. Isso é rigidez demais, é coisa de homem. E você corre o risco, quando questiona a doutrina que o Senhor revelou, de pecar contra o Espírito de Deus, dizendo que é coisa de homem, loucura da imaginação do homem. Imagina o que você vai ter que dizer ao Senhor, quando Ele, para esses tantos que um dia pregaram que essa palavra vinha do Senhor, ter que justificar o porquê eles não estão aqui essa noite. Aonde eles estão? Aonde estava aquela confiança na palavra de Deus inabalável? Agora, por qualquer vento é levada. Vem uma enfermidade, começa a murmurar contra Deus. Vem o desemprego, começa a reclamar das coisas de Deus. Vem uma situação financeira de aperto, começa a questionar as promessas de Deus. Tem que tratar o pecado como algo mais horrendo, horrível, abominável da sua vida, porque ele tira de você a presença do Espírito Santo. E se o Espírito Santo sai da sua vida, você não tem o seu nome escrito no livro da vida. Não adianta alguém aqui dizer que você tem. Se o Espírito Santo não tiver na sua vida, você não tem. Porque não foi constituído pelo homem, não é constituído pela carne e nem pelo sangue. Quem testifica que somos filhos de Deus é o Espírito Santo de Deus. E por causa que muitos esconderam o pecado, hoje se encontram pagando preço lá fora. É sentença. Você ora, eles não voltam. Você clama, eles não enxergam. Sentença, colheita de maldição. E que maldição foi essa? Pecado. Jacó colheu 20 anos longe da sua casa. 20 anos esteve longe dos seus pais. 20 anos fugitivo na terra do seu tio. E tudo aquilo que Jacó fez dentro da sua casa, ele recebeu o troco fora da sua casa. É pior apanhar fora de casa. Quando o pai corrige, ainda tem amor na correção. Ele não espanca. A mãe não espanca. Mas lá fora os homens não têm misericórdia. Para muitos lá fora nós não somos ninguém. Somos odiosos. Quantos estão amargando colheitas de pecado? É necessário ouvir o que o Espírito Santo de Deus diz nas suas escrituras, quando diz: lembra da onde tu caíste e arrepende-te, volta para Jesus. A noite de conserto sempre é o dia de hoje. A noite de aceitar Jesus é sempre o agora. Porque o ontem já foi e o amanhã não te pertence, mas hoje você está tendo o privilégio, a dádiva da vida está sendo te oferecida. Não desperdice o seu tempo nesse mundo. Não desperdice a tua vida lá fora. Foi corrigido fora de casa, amargou, enganou o irmão. Quantos irmãos vêm da igreja, enganam uns aos outros, acha que está tudo bem, abraça o irmão quando ele está me vendo, e quando não está me vendo, estou falando dele, para que haja dúvida do pastor, para que haja dúvida na congregação. Ele não pode levantar, ela não vai fazer isso, tem que ser eu, esse cargo é meu, essa posição é minha. E de repente está lá fora, enganado pelo diabo, achou que era tão esperto, achou que era tão bom, tão usado, sou tão grande,
que ele esqueceu de pensar que tudo que é demais sobra, tudo que sobra vira resto, e todo o resto vai para o lixo. Menos. A igreja existe há mais de 2000 anos. Menos. Não começou agora, não começou ontem. Se você teve o privilégio de iniciar uma obra, de estar na frente de um trabalho, glorifique a Deus pela sua misericórdia, porque não veio de você, é dom de Deus na sua vida. Menos. Tem muita gente que quer ser demais. Já ouviu falar do crente baiacu? Incha. Eu sou, eu faço, eu posso, eu ganho. Sabe aonde eles vão parar? Lá fora. Amargar a maldição de pecado. Menos. Grande é Jesus. Eu era um viciado. Grande é Jesus. Está olhando para quem? Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Menos. Esaú, porque negligenciou as coisas de Deus, amargou ainda um pecado mais terrível do que Jacó, porque ainda Jacó passando 20 anos sendo enganado, quando era um enganador, foi deixado de lado, e a Bíblia não diz que ele torna a encontrar a sua mãe, amado de sua mãe. A Bíblia não menciona mais nada sobre Rebeca, ninguém sabe, o que nos deixa entender que provavelmente no meio desse período ela tenha falecido. O que é isso? Colheita de pecado. É o filho que amava, mas ela diz que a maldição do teu pai, do engano, vamos enganar teu pai, que a maldição recaia sobre mim. Esaú ainda amargou algo pior, porque negligenciou a bênção de Deus. Deus tinha lhe dado a primogenitura. Hoje você está aqui porque Deus te deu a primogenitura. Você não era nem filho, mas o sangue de Jesus te comprou, te resgatou da imundícia do pecado e da morte, te fez filho, filha de Deus, herdeiro do céu. Negligenciar a primogenitura é sair da casa de Deus somente? Não, é não exercer as funções que Deus te deu na casa dele. Ele te deu capacidades para liderar, lidere. Ele te deu capacidades para ser um pastor, uma missionária, evangelistas. E muitos ficam calados, e o tempo está passando, está negligenciando a primogenitura de Deus na sua vida. Deus te deu dons para serem usados na casa dele. Almas que não são convencidas mais, não crê mais, e você usado nos sinais, nos dons de maravilha, nas revelações do Espírito, mas decidiu enterrar o seu dom, está negligenciando a primogenitura de Deus na tua vida. E qual o perigo disso? Nós lemos que Esaú clamou ao seu pai: pai, tens uma bênção para mim? Me abençoa, meu pai. E ele chorou, mas não tinha mais bênção para ele. O tempo passou. Quantas pessoas estão perdendo seu ministério pastoral? Era para estar aqui, era para ter mais igrejas pentecostais do Filho de Deus, era para estar ganhando almas, e muitos não estão querendo mais pagar o preço pelo ministério que Deus te deu, pelo dom que Ele te deu. O que você dirá ao Senhor naquele dia, quando Ele requerer das tuas mãos as tuas obras, e tu tem negligenciado o tempo, a oportunidade? E uma coisa que eu aprendi no pecado é o seguinte: 8 anos de escravidão, Deus me perdoou, glória a Deus por isso, mas o tempo não voltou. Eu continuo com 30 anos, não voltei aos 22 depois do perdão. Passou. Não adianta mais chorar pelo leite derramado. Esaú negligenciou as bênçãos espirituais na sua vida, trocou a Deus pelas coisas da terra,
Ele diz: o que me vale a primogenitura? Estou com fome, dá-me de comer, meu irmão, leva isso. Quantos estão fazendo isso por um trabalho, por um relacionamento? Quantos que estiveram entre nós, mas por causa do seu cônjuge, não estão mais? Trocaram a primogenitura de Deus por um prato de lentilha. Irmão, é tempo de reconsiderar, é tempo de posicionar a Deus, de ver se há algo escondido, de ver se não estamos brincando na casa de Deus, porque quando Satanás vem para derrubar, você não vê por onde ele vem. Tem crente que acha que é mais esperto que o diabo. Vou brincar com ele. Olha o que aconteceu com Sansão. Brincava com o pecado todo dia. Aonde, Sansão? Da onde vem a tua força? Me amarra aqui, me acorrenta a colar. Até que um dia foi descoberto de onde vinha a sua força. Para de brincar com o pecado, para de flertar com o inimigo da tua alma. Ele só quer te matar, ele só quer destruir, ele quer roubar de você a coroa da vida. Esaú com lágrimas chorou, mas não deu tempo, perdeu a chance. Quantas pessoas perdem a sua juventude, perdem a sua vida, aí quando estão acamados, agora eu vou servir a Deus, será que dá tempo? Não, quando eu ficar doente, eu vou clamar ao Senhor, eu vou fazer a confissão, o conserto. Será que dá tempo? Quem sabe o dia da sua morte? Quem sabe quando será o último pecado? Porque às vezes o diabo bate, e muitos, por costume de cair, acham, vai ser só mais uma vez, é só mais uma droga, é só mais um copinho de bebida, é só mais dessa vez que eu vou me encontrar escondido. E lá está a morte, o laço da morte, a sepultura aberta, não volta mais. Eu conheci o testemunho de um homem que ele passou a vida toda, Deus chamava ele e ele dizia: mais tarde, preciso subir de cargo na empresa, mais tarde vou me casar, mais tarde meus filhos estão crescendo. Sempre tinha uma desculpa para Deus. Um dia sofreu um acidente, ficou tetraplégico, só mexia a bola do olho na cama. Quando o irmão dele foi ter com ele, crente, ele disse: olha, durante toda a minha vida eu tomei a caneta da mão de Deus. Em vez de eu deixar Deus escrever uma história, eu peguei a caneta e fiz um rascunho. Uma hora na igreja, uma hora fora da igreja, uma hora obediente, uma hora desobediência. Minha vida não tem nenhuma história, é só um rascunho inconstante. Mas agora eu decidi devolver a caneta na mão de Deus. Eu quero servir a Deus. Agora, tetraplégico, paralisado, mas amém. Isso somos nós. Deus puder usar só a cabeça, que Ele usa. Não foi com a cabeça de uma jumenta que Sansão feriu mais de 1000. É o Deus do impossível. Mas Deus olhou na caneta e lá no fundo tinha um pouquinho de tinta, mas era insuficiente para escrever uma nova história. Só deu para colocar o ponto final. Dentro de 2 semanas faleceu. Não brinca com as coisas de Deus, não fleta com o pecado. Se pecou, arrepende, deixe. Se não confessou a Jesus, o dia é hoje. Não espera estar num leito de enfermidade, porque quanto mais tempo passa, quanto mais o homem se entrega ao pecado, mais o coração dele vai ficando endurecido. Tem pessoa que está com câncer terminal, você fala de Jesus, não quer saber de Jesus não. Irmão, pelo amor de Deus,
confessa Jesus. Não, vamos falar desse assunto não. Coração endurecido por causa do pecado. Tem pessoa que deixa a mente lesada. Quantos crentes de doutrina hoje porta lá, aceita qualquer coisa, mente cauterizada, pecado. Não, está pesado demais, essa roupa está quente demais, esse ambiente está apertado demais. Reclamava com Deus, murmurava de todas as coisas, e hoje está lá enganado. O Espírito Santo já foi embora de muitas igrejas, e o culto está tocando normal. Estão achando que está lá, mas não está mais. Estão enganados. O espírito do engano já tomou. Cuidado com as consequências do pecado. Você pode perder a tua salvação. Você pode perder teu ministério, tua família. Tu pode perder muita coisa por causa de um pequeno momento de prazer na tua carne, por causa de abrir a boca na hora errada, por causa de falar o que não convém, e esquecer de se arrepender, e esquecer de recomeçar. Eu conheci um homem que entregou a sua vida à bebida, um homem violento, grosseiro, e ele perdeu a sua esposa, ela o deixou. Ele perdeu os seus filhos, foram embora. No velório desse homem, difícil era ver a lágrima, mesmo depois de tantos anos abandonado. Já os filhos e a ex-esposa não tinham um sentimento de se compadecer. Passou mais tempo sozinho do que casado. Mesmo sendo pai, se tornou como um homem sem filhos. Consequência do pecado. Colheita. Tem coisas que você colhe com Deus hoje que não foi uma oração que você fez ontem. Não é porque você jejuou a semana passada. Às vezes está mais atrás. As bênçãos estão te alcançando porque você plantou obediência. Mas todas as vezes que você plantou desobediência, às vezes você está obedecendo a Deus e está perguntando: mas por que eu estou apanhando? Estou obedecendo, mas não é de agora. Colheita de Deus não se zomba, Ele te perdoa, mas o que você plantou você vai colher. Ninguém que planta tomate pode esperar colher alface. Se você plantou desobediência, vai colher castigo. E graças a Deus por isso, que quando vier o teu castigo, ainda tenha coragem de abrir a tua boca e dizer: louvado seja Deus, que o Senhor me corrige, porque ainda sou filho e filha de Deus, sou filho e filha do Senhor. Se Ele tivesse te deixado, se Ele tivesse deixado que você saísse dessa casa, porque muitos saíram, porque não foi eu e você. Temos que tomar cuidado. Eles pecaram, nós pecamos também. Reconheça, se arrepende. A diferença do céu e do inferno, irmãos, não é que no céu tem pessoas que nunca pecou, isso é mentira. Davi caiu muitas vezes, mas se arrependeu. A diferença de quem é salvo e quem é condenado: arrependimento, mudança de vida, renúncia. Eu errei, mas eu não vou ficar caído. Eu tropecei, mas eu vou me levantar. Eu vou buscar na oração, vou dobrar a madrugada, eu vou dobrar o jejum. Não vou permitir isso na minha vida. Não permita, porque as consequências do pecado vêm. A pior de todas é você perder a tua salvação. Perder a salvação, você pode ganhar o mundo inteiro. Se perder a sua alma, não tem recompensa, não tem galardão para quem vai para o inferno, só para quem vai para o céu.
E pode ser uma obra pequenininha, desde que seja feito com sinceridade. Já estou encerrando. O último testemunho que eu quero contar nessa noite. Eu conheci um casal, e o homem decidiu deixar ao Senhor Jesus, mas a mulher, sua esposa, decidiu permanecer com Cristo. Esse homem amargou uma vida de sofrimento, e depois da sua morte, eu tenho visto todos os seus irmãos e as suas irmãs no mesmo caminho, indo para o mesmo caminho, vivendo a mesma vida, a mesma escravidão. Mas aquela mulher que foi fiel ao Senhor, que mesmo não tendo mais o marido dentro de casa, permaneceu com Jesus, e mesmo na última hora tem ganhado as suas irmãs e os seus irmãos para Jesus. Colheita. Eu não posso dizer que todo crente vai ver a sua família salva, mas uma afirmação eu posso fazer: quem obedece vai colher bem-aventurança, e todos os desobedientes vão colher maldição. A tua fidelidade de vir para a casa de Deus todo dia, tu às vezes nem sabe quantos livramentos Deus tem dado lá para os teus parentes. Coisas que você vai ver daqui a anos e vai se lembrar dessa palavra que não veio do coração do homem, mas do Espírito de Deus, para que você não desista, para que você não pare, para que haja conserto, para que se levante, porque lá na frente você vai ver os frutos do seu trabalho, porque a palavra do Senhor diz que Jesus verá os frutos do seu trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. Essa é a palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Aleluia. Amém? Glória a Deus.